Eu vou fazer aqui um exercício. Tem umas perguntas que são interessantes porque a gente pode tomar consciência desse processo, né? Então, por exemplo, vamos pegar eu em relação ao outro, né? O que eu penso em relação ao outro. Você pode começar a fazer uma pergunta. Vamos supor que eu penso que aquela pessoa é muito agressiva. Isso é verdade? Né? Falando para você, perguntando para você mesmo. Enfim. Se isso é uma verdade, é um fato, aí já demonstra por que você tem esse tipo de pensamento em relação àquela pessoa. Agora, como você reage? O que acontece quando você acredita nesse pensamento, né? E se aproxima daquela pessoa? Aí você deve ficar nervoso ou nervosa, espera de uma crítica, de uma agressão, mesmo que seja verbal, aqui não estou nem de agressividade física, tá? E aí fica ali no aguardo para poder reagir diante daquela pessoa. Ali já vem uma série de emoções, que é a próxima pergunta, né? Quais as emoções que acontecem quando você acredita nesse pensamento e está diante desse cenário? Aí vem medo, ansiedade, angústia, e aí você vai abaixando sua vibração nesse momento, né? Aí vamos fazer mais uma pergunta. Esse pensamento traz estresse ou paz para a sua vida? Com todos esses poucos sentimentos que eu citei, que podem ter outros, provavelmente traz um estresse, tirando a sua paz, né? E aí, uma outra pergunta. Que imagens você vê, passado e futuro, quando você acredita nesse pensamento em relação a essa pessoa? Aí você pode pensar, poxa, eu discutindo com ele, como já discuti algumas vezes, e vou continuar discutindo dessa forma, né? Se eu continuar observando ele dessa maneira e reagindo diante desse fato. Então, essas perguntas acabam nos dando consciência se eu quero continuar me relacionando dessa forma com aquela pessoa. E acredite, se você mudar a forma que você observa ela, naturalmente, você não vai ter essa sensação ali de ficar esperando uma reação dela negativa frente a você, uma agressão, uma crítica, ou até mesmo uma fala de desaprovação, para você rebater. Você vai começar a mudar a forma que você vai reagir. E é muito legal isso, porque eu vejo, acompanhando meus alunos, quando a gente consegue consolidar essa mudança, e os comandos, a jornada ajuda nessa consolidação, aqui a gente está tomando consciência do processo. O outro muda a forma que ele trata você. É muito interessante isso. Eu já trabalhei, já fiz um trabalho uma vez numa empresa, onde tinha um gestor que ele sabia que precisaria mudar a forma dele ser com as pessoas e estava naquele processo. Ele tinha uma equipe ali de 14, 15 pessoas. E a gente começou a trabalhar o método dentro, né, dessa empresa com essas pessoas. E a gente foi dando essa consciência. Metade das pessoas começaram a mudar a forma que eles observavam ele, né? Eliminando todos os seus traumas com ele, situações ruins. A gente foi fazendo esse processo de eliminação dessas informações utilizando os comandos. E metade ainda não estava nesse nível de consciência, ainda ficava muito incomodado e não trabalhou muito essas questões. Ele estava mudando aos poucos, mas ele, em relação ao grupo que estava mudando a forma de observar ele, agia de uma forma, e com outro grupo que ainda estava no conflito, agia de outra. Então, ele não mudou, mas quem mudou, a reação dele já era diferente. Então, essa forma de observar a vida é maravilhosa, de você realmente começar a cuidar da maneira que você pensa em relação ao outro, para que aquele outro comece a reagir diferente com você, porque você está reagindo diferente com ele. Aí é o famoso entrelaçamento, a gente entrelaça com o melhor dele, né, e não com o pior dele. Então, esse exercício é bacana para que você tome consciência, para que você comece a olhar que a importância de mudar o seu pensamento frente ao outro, frente às situações, frente a pessoas, né, que estão ali em conflito, que isso te incomoda. Tudo isso é para você cuidar, né, das suas sensações, dos seus sentimentos e começar o seu processo de transformação interna. Eu acho que esse é o nosso maior objetivo. O professor Frederic Charles é um professor de psicologia da experimental da Universidade de Cambridge, que por volta de 1920, né, ele falou pela primeira vez
sobre os esquemas da mente e sobre algo que seria decisivo em qualquer processo terapêutico. O pensamento e a memória podem ser reconstruídos. E eu acredito muito nesse processo, porque eu vejo as pessoas fazendo esse exercício, né, de identificar, de se olhar, de se observar e, através ali, falando do processo mais terapêutico e utilizando a ferramenta, né, que eu trabalho, que é a jornada Trinos, a pessoa vai consolidando essa mudança. E só o fato, se você fizer esse exercício das perguntas, tomando consciência, até para ver se faz sentido, né? Você continuar acreditando ou pensando daquela forma, e porque até muitas vezes você se culpa, né? Tem pensamentos que nos levam para uma ação, uma reação diante do outro, a gente acaba se culpando, se cobrando, se pressionando, e aí faz sentido continuar tudo isso? Acho que esse é o ponto. Então, eu venho sempre falando sobre a forma que eu penso, que eu acredito, identificando isso para a gente poder fazer uma mudança de realidade na nossa vida.